Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Tiago Correia, que está no seu segundo mandato consecutivo aqui no Parlamento Baiano. O legislador que também já foi vereador da Câmara Municipal do Salvador. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Prazer nosso, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui podendo falar não só para você, mas para toda a Bahia através desse programa que leva informação com credibilidade. Deputado, vamos começar logo a nossa entrevista em um assunto mais quente, né? Falando a respeito de política, das eleições aqui da Assembleia Legislativa. Em fevereiro vai ter a eleição da presidência da Casa. E um dado interessante que eu sempre converso muito com os legisladores nos bastidores, tanto oposicionistas quanto deputados governistas, é que o nome do senhor foi cogitado também para ser candidato à presidência aqui da Casa. Nós sabemos, eu escuto muito os legisladores, eles sempre dizem que o deputado estadual Adolfo Menezes é o legislador imbatível. Caso ele realmente seja candidato à presidência da Casa, diz que é o favorito, segundo legisladores da oposição e da situação. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o nome de um oposicionista ser também cotado como para a presidência da Casa. Como foi que o senhor recebeu essa notícia, deputado? Fernanda, não tinha essa informação. Na verdade, alguns colegas me procuraram, estimulando que a gente colocasse o nosso nome para a primeira vice-presidência da Casa. Eu fico feliz em ser lembrado, acho que a gente faz um trabalho aqui muito equilibrado, apesar de ser oposição, mas uma oposição equilibrada, trazendo dados, trazendo informações, fazendo contraponto com o que nós não concordamos, mas sempre com muito respeito, talvez por isso tenha sido lembrado. E eu fico feliz, mas eu acho que, como você bem colocou, o deputado Adolfo Menezes, ele caminha para essa reeleição com apoio quase que 100% da Casa. Apenas o deputado Hilton Coelho não manifestou apoio à reeleição do deputado Adolfo, e eu acho que é natural que ele caminhe para essa reeleição. A gente aguarda, e realmente a vaga que hoje levanta mais dúvida dentro da Casa é essa primeira vice-liderança, mas provavelmente deve ser algum nome da bancada do governo. A gente tem esperado ainda os nomes que estão sendo apresentados ou serão apresentados. É uma vaga que ainda não está definida, mas provavelmente deve ficar na bancada do governo. Tem alguns nomes, deputados, que o senhor pode revelar para a gente? Fala-se muito no nome do líder Rosenberg, já ventilou-se o nome da deputada Ivana, agora do deputado Ângelo Coronel Filho. Enfim, alguns nomes já surgiram, mas, como ele disse, não tem nenhum nome assim que desponte como favorito. Ainda o deputado Niltinho também ventilou lá atrás o desejo, mas ainda não existe uma definição em torno desse vice-presidente. Não houve ainda uma campanha mais maciça em cima dessa vaga. A gente aguarda que agora, já se aproximando da data, essas movimentações comecem a ser mais intensas. Deputado, o senhor falou aí a respeito da liderança da oposição, que é uma liderança equilibrada. Aí o meu questionamento é o seguinte: eu estou aqui no parlamento há mais de 20 anos, entrei muito jovem aqui, ainda adolescente, estagiária. Uns 12 anos. Né? Uns 12 anos, e acompanho todo o crescimento tanto da oposição, tanto da situação, acompanhei tudo, né? De perto, porque sempre estava lá no plenário e também nos bastidores com os legisladores. O meu questionamento é o seguinte: a atual oposição, o senhor acha que está sendo tímida comparada com a oposição anterior? O senhor já está no seu segundo mandato, o senhor tem know-how para falar a respeito da oposição, já que o senhor também faz parte dela. Fernando, nós vamos aí para quinto mandato consecutivo do PT, frente ao governo da Bahia, o Partido dos Trabalhadores. É natural que na primeira legislatura, no primeiro governo Wagner, a oposição tinha um número maior de deputados, e é natural que essas sucessivas reeleições do atual grupo que se encontra no poder faz com que a bancada de oposição venha diminuindo aos poucos, e hoje nós temos aí praticamente 20 deputados dentro de 63, é um número realmente pequeno. A gente não consegue ter uma densidade para conseguir obstruir algumas pautas do governo, mas a gente consegue dar muito trabalho. É uma posição que, embora pequena, é bastante qualificada. Nós conseguimos promover os debates, nós conseguimos
muitas vezes adiar votações. Agora, realmente, o governo tem um número maciço de deputados expressivo, que termina dificultando o nosso trabalho, mas nós estamos ali aguerridos, sempre trazendo e fazendo o contraponto, mas realmente é difícil lutar contra a máquina do governo, que está há tanto tempo no poder, caminhando já para 20 anos de poder, e, como eu falei, a cada legislatura a oposição termina sofrendo um baque. A gente viu que recentemente o deputado estadual Alan Sanches, que é o líder da oposição aqui no Parlamento baiano, vai deixar a liderança da oposição. E um dos nomes cotados para assumir a liderança da oposição é o senhor. Como o senhor viu também a respeito desse nome do senhor ser cotado e como o senhor, caso seja eleito como líder da oposição pelos oposicionistas, vai fazer diferente aqui na Casa, deputado? Veja bem, essa posição de líder, eu costumo dizer que quem escolhe são os liderados, né? Ainda mais dentro de uma bancada de colegas. Meu nome está à disposição da bancada, existem outros nomes que se colocaram, mas, como eu falei, não existe líder de si mesmo. Então, é preciso ouvir a bancada, ver em que sentido a bancada deve encaminhar a escolha dessa liderança. O deputado Alan Sanches ele já foi reconduzido uma vez à liderança, ele já se manifestou publicamente que não tem mais interesse de continuar na liderança. Quem antecedeu o deputado Alan Sanches foi o deputado Sandro Regis, também um deputado que tem muita experiência, diversos mandatos na casa. Então, também já sinalizou que não tinha interesse. O meu nome está à disposição dos colegas, mas, como eu falei, vai ser uma decisão exclusivamente da bancada, dos liderados escolherem o seu líder. Então, a gente não impõe, vou ser o líder de vocês, se a bancada não quiser. Então, está sendo tratado, acho que em mais alguns dias a gente deve definir quem deve ser esse novo líder, mas meu nome está à disposição da bancada. Até quando vai ter essa definição, deputado? Já tem a data certa? Não, a liderança, como você falou, vai ser substituída no ano que vem ainda, mas nós já caminhamos aí para o final da legislatura. Acredito que em pouco tempo aí está definido isso. O senhor é um dos deputados, né, que faz parte da bancada do PSDB. É o senhor, o deputado Pablo Roberto e o deputado Jordávio, né? O meu questionamento é como está o PSDB aqui no estado da Bahia. Eu li um artigo até recentemente, logo depois das eleições de 2024, que o PSDB poderia estar em extinção, porque o PSDB foi um partido muito forte, na época até do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que também era da ala, e em 2016 fez quase 800 prefeitos, 700, mais precisamente, 799 prefeitos. Na última eleição, o PSDB fez 273 prefeitos. Qual a opinião do senhor a respeito disso e como o senhor vê o partido? Há quanto tempo o senhor está no partido e qual a sua ligação com a ala? Fernanda, eu sou presidente estadual do PSDB, então, assim, eu acho que eu posso falar com propriedade que o PSDB participou de momentos importantes da política nacional, contribuiu de maneira efetiva, criando o Plano Real, diversos programas de saúde, o SUS, enfim, tratamento contra a AIDS. Eu poderia aqui passar amanhã citando a quantidade de contribuições que o PSDB deu para o nosso país. Mas costumo dizer, e muitas pessoas perguntam isso, que não existe modelo político perfeito. O que é isso? Nós vemos as legislações eleitorais, as legislações políticas mudarem de tempos em tempos para justamente combater os desequilíbrios, né? Partidos que crescem demais, partidos que diminuem demais, e nós vemos esse processo caminhar ao longo da história política, e partidos grandes, como por exemplo o Democratas, que acabou fundindo, porque ia acabar também PSL, se extinguindo, enfim, hoje é União Brasil, e o caminho do PSDB acho que natural é terminar também promovendo alguma fusão. Nós vemos partidos pequenos que sumiram, partidos que apareceram, surgiram como o PL, que estão muito grandes. Então, a legislação eleitoral ela sempre vai mudando, buscando acabar com os desequilíbrios, mas quando você mexe numa coisa, você provoca outro desequilíbrio. Então, caminha mais um pouco, mexe de novo. Então, eu acho que é natural da política brasileira, com esse modelo que a gente tem, que eu digo que é imperfeito e é em constante mudança, e eu acredito que o caminho natural do partido é buscar uma fusão. A gente vê na Bahia, por exemplo, nós ampliamos o número de deputados estaduais, hoje nós temos 3 deputados, mas no cenário
nacional, o PSDB diminuiu a sua bancada federal, que era muito grande, já teve muita força, e eu acho que isso é natural do jogo político, é natural da vida, essas mudanças, e provavelmente o caminho do PSDB é acontecer o que aconteceu, por exemplo, com Democratas, uma fusão, e aí vai talvez montar um novo grande partido, e lá na frente, de novo, aí já nasce provavelmente grande, né, já nasce deputada? grande, com as modificações que vão acontecer, vão ser preciso ser feitos novos ajustes. O que eu assim busco na minha vida política é manter sempre o meu posicionamento, a minha coerência, a defesa do meu ponto de vista, independente do partido que eu esteja. E essa fusão, deputado, o senhor falou muito em relação à fusão, da possibilidade do PSDB ter uma fusão. Qual seria este partido que estaria mais próximo ao PSDB? Existem conversas com diversos partidos, inclusive que sofrem do mesmo problema hoje do PSDB, que é a diminuição do seu número de parlamentares. Não existe nada sinalizado. Hoje a gente tem uma federação com cidadania, já fala-se em uma nova federação para as próximas eleições com outros partidos e também as discussões sobre as fusões, mas não existe nada ainda concreto, nada sinalizado, apenas conversas, então eu não poderia adiantar nada aqui, porque eu estaria falando algo que ainda é muito incipiente. O senhor, obviamente, não pode adiantar nada e nem fala por outro legislador, mas o meu questionamento é a respeito do deputado estadual Pablo Roberto, que foi eleito vice-prefeito de Feira de Santana, e há muitos questionamentos se o deputado vai assumir ser vice-prefeito, né, lá no município de Feira de Santana, um município muito forte, que é o 6º município que mais cresce na Bahia, com mais quase 600 mil habitantes, né? Pulou mais de 600 mil habitantes, é um município forte, pujante, né? Qual a opinião do senhor? O senhor está aí, obviamente, nos bastidores, é presidente estadual do PSDB. O senhor sabe qual será a decisão? É bom você trazer o nome de Pablo Roberto, que é um jovem, deputado estadual do primeiro mandato, ao lado de Jordávio também, que é o deputado estadual de primeiro mandato. Nós temos como primeiro suplente o deputado Paulo Câmara. E por que eu trago o nome dos três juntos ao meu? São 4 deputados estaduais, muito jovens, mostrando que o partido dá a oportunidade dessa renovação. E em Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do nosso estado, perde apenas para a nossa capital, Salvador, Pablo tem uma força política enorme, ele teve mais de 40 mil votos na eleição para deputado estadual em Feira de Santana, ele saiu praticamente quase que eleito de Feira de Santana, se elegeu agora como vice-prefeito, ao lado do ex-prefeito Zé Ronaldo, ele foi, eu diria, decisivo nessa eleição, talvez se Pablo era pré-candidato a prefeito, se tivesse mantido a sua candidatura, talvez a eleição em Feira teria ido para o segundo turno, e ninguém saberia qual seria o resultado desse segundo turno. Então, Pablo foi decisivo na eleição. Agora, ele, como eu falei, teve uma votação muito expressiva como deputado estadual e tem dito a gente que tem feito pesquisas no município para entender qual o desejo da população. Se a população deseja que Pablo continue representando Feira de Santana no parlamento estadual ou se Pablo assumiria a vaga de vice-prefeito ao lado de Zé Ronaldo para estar contribuindo na gestão. Então, ele está fazendo essas pesquisas e, de acordo com o que Pablo tem dito, o resultado dessas pesquisas vai ser o balizador para a decisão dele se ele assume a cadeira de vice-prefeito ou se ele continua como deputado estadual. Agora, seria interessante para o partido caso o Pablo assumisse, porque ganharia um vice-prefeito e puxaria um deputado estadual, né? Com certeza. Paulo, que é o primeiro suplente, assumiria, para a gente seria o cenário ideal, mas é uma decisão que cabe exclusivamente a Pablo. É claro que ele pergunta as nossas opiniões, mas nós aguardamos aí essa definição de Pablo para ver o que é que ele vai resolver da vida política dele aí pelos próximos anos. Deputado, o senhor tem experiência aqui no Legislativo Estadual, já está no seu 2º mandato consecutivo, também tem experiência no Legislativo Municipal, já que foi vereador da Câmara Municipal do Salvador e também foi presidente da Limpurbe. Eu quero saber do senhor a respeito dessa comparação do Executivo com o Legislativo, já que vários deputados estaduais que eu entrevisto aqui ou em off dizem que sente saudade, sim, do Executivo. Mas o senhor vai falar após um breve intervalo. A gente volta já já.
Voltamos com o deputado estadual Tiago Correia, deputado presidente estadual do PSDB aqui no estado da Bahia, deputado que está no seu segundo mandato consecutivo aqui no Parlamento Estadual e também foi vereador de Salvador por 2 vezes. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui no nosso Questão de Ordem, no nosso programa Questão de Ordem. A gente no primeiro bloco falou muito a respeito de política, dos bastidores políticos, e eu terminei o primeiro bloco questionando o senhor a respeito do Legislativo e do Executivo. O senhor tem experiência aqui, como o senhor é deputado estadual, está no seu segundo mandato consecutivo, também foi vereador de Salvador por 2 mandatos e foi presidente da Limpurb, uma pasta importantíssima. Ou seja, o senhor executava muito durante esse período. O meu questionamento, eu sempre converso com os deputados estaduais, tanto aqui quanto nos bastidores, é que alguns dizem que sente saudade desta execução. Porque o parlamento, obviamente, a função de um legislador é legislar e fiscalizar o executivo. Obviamente que o senhor exerce muito esse papel, já que é oposicionista. Mas o senhor, em algum momento desse período de legislador, sentiu falta de fazer parte do executivo? Fernando, eu diria que não. A minha passagem pela Limpurb foi, assim, espetacular. Eu agradeço até hoje ao ex-prefeito Assemi Neto por me ter dado essa oportunidade, não só por participar do Executivo e aí ver de perto as angústias do Poder Executivo, que tem que atender a população e tem seus poderes limitados, você não pode fazer o que quer, você pode fazer o que pode. Então, foi uma experiência muito importante para, inclusive, poder entender o funcionamento da máquina pública mais de perto e até saber como cobrar, saber o que cobrar do gestor. Mas a Limpurb, como você falou, que eu executei muito, a Limpurb é a empresa de limpeza urbana que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as ruas do município do Salvador. Então você tem coleta em todas as ruas, salvo algumas partes da cidade onde a coleta é alternada, terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta, alguns bairros a coleta é alternada, mas fora esses bairros, a cidade tem coleta diária todos os dias durante 24 horas do dia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer Salvador como se estivesse vindo por um raio-x, todos os problemas de todos os bairros, ter acesso a todas as lideranças que acionavam o órgão de toda a cidade, pedindo serviços, não só atendendo aos colegas vereadores, eu estava licenciado da Câmara nesse período, mas assim, foi uma oportunidade muito rica, porque, como eu disse, eu passei a conhecer a cidade mais do que eu conhecia, não só nas áreas de atuação, como vereador, como político, mas da cidade como um todo. E, como eu falei, você tem contato com a cidade 24 horas por dia. Então, principalmente nos períodos chuvosos, as operações de salvamento, de limpeza, de desabamento, todas as equipes da Limpurb são as primeiras a chegar, porque os homens já estão nas ruas, naturalmente, então qualquer acidente que acontecia, a empresa de limpeza urbana era a primeira a chegar com a equipe e era a última a sair, porque depois de feito toda a operação, a gente que terminava fazendo toda a limpeza da área, estou falando isso agora lembrando porque nós estamos agora no período de chuvas, hoje pela manhã foram já diversos desabamentos. Então, assim, foi uma experiência muito rica, mas eu digo que a experiência do legislador é diferente. Como você falou, você fiscaliza, você propõe leis e você conversa muito, atende muitos prefeitos, faz relação por toda a Bahia. Eu digo também que é outra experiência muito rica. Costumo dizer, se eu estiver viajando de carro, furar um pneu, em qualquer lugar da Bahia tem alguém perto para você ligar, para pedir um socorro. Você constrói muitas relações, então é muito prazeroso também. Agora, com certeza, você como executor consegue atender a solicitação do cidadão muito mais prontamente do que enquanto legislador, que você vai ter que acionar um órgão, vai ter que pedir, e muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão e quer que a gente responda com a mesma agilidade. E nem sabe, às vezes, a função do legislador. Nem sabe, muitas vezes cobram do legislador uma função de executor, mas eu diria que são 2 funções assim, muito prazerosas, porque no final você termina ajudando a população, termina se sentindo útil, ajudando o próximo, mas são realmente bastante diferentes as 2 funções.
Deputado, o senhor voltaria ao Executivo caso fosse prefeito de Vitória da Conquista? Porque o senhor é de lá, de Vitória da Conquista. Sou conquistense. E todos os legisladores aqui que eu entrevisto, que são do interior, têm essa vontade de gerir o município o qual nasceu. O senhor tem essa vontade? Fernanda, acho que é natural qualquer pessoa que esteja no mundo político ter esse desejo de ser prefeito da sua cidade. E é claro que a gente tem esse desejo, mas é um desejo que ele não está vivo agora. Eu acho que ainda tenho muito a contribuir com o Estado, ainda sou muito jovem, me considero muito jovem, quero ainda né? Muito jovem, seguir, tenho uma aspiração talvez para ser deputado federal. Então, assim, acho que tem muita coisa ainda antes para, quem sabe, lá na frente, depois de um amadurecimento, poder buscar ser prefeito da cidade que eu nasci. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço aqui do Parlamento Estadual, o senhor que está no seu segundo mandato, a respeito de projetos. Quando eu entrevisto legisladores aqui, desde o meu início aqui entrevistando legisladores, muitos diziam que se votava mais projetos do Executivo do que do próprio Legislativo. Atualmente, eu ouço várias respostas que legisladores dizem que há sim votação de projeto de deputados, que tem mudado mais esse perfil aqui no Parlamento. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O senhor como deputado oposicionista. Fernanda, tanto na Câmara quanto aqui, a gente vê muitas vezes essa ansiedade do legislador em apresentar milhares de projetos e aprovar projetos. Eu não concordo com essa ansiedade de achar, inclusive de comparação, eu apresentei tantos projetos, quanto você apresentou, essa busca pela apresentação de projetos, porque afinal de contas são leis que irão interferir na vida da população. Então eu busco apresentar sempre bons projetos. Eu acho que esses projetos, inclusive, conversamos muito com os colegas, projetos que realmente tenham um impacto positivo na vida do cidadão e não venha criar problemas como diversos projetos regulatórios que acabam dificultando o comércio, dificultando o setor produtivo, dificultando a vida do cidadão no dia a dia, muitas vezes apresentados naquela ânsia de ou copiar ou de buscar, como eu falei, esse número de projetos. Eu acho que é mais importante a qualidade do projeto, o que esse projeto vai interferir na vida do cidadão, do nosso Estado, do que essa busca maciça por apresentar um número de projetos maior do que o outro. Então, assim, é natural que o governo tenha que apresentar projetos, porque são projetos que ajustam impostos, que ajustam, como eu falei, regulamentam a vida do cidadão. É natural que o governo apresente mais projetos, aprove mais, né? Como eu falei, os colegas apresentam demais. Mas eu vejo com uma certa cautela essa busca por aprovação de um número maior de projetos. E a inconstitucionalidade também, né, deputado? Que tem que ter uma cautela muito grande para saber se o projeto é inconstitucional ou não, porque se tem... A CCJ já faz um filtro, né? A Comissão de Constituição e Justiça já faz um filtro sobre a constitucionalidade dos projetos, se é competência ou não do legislador estadual apresentar aqueles projetos. Algumas vezes passam até alguns projetos que geram dúvidas, e aí cabe ao governador, junto com a sua assessoria jurídica, vetar ou não esses projetos, caso eles realmente sejam inconstitucionais. Mas, como eu falei, acho que o mais importante de tudo é a qualidade dos projetos. Deputado, já que o senhor falou na CCJ, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é a mais importante da casa. Por lá passa todos os projetos. Eu costumo dizer que as comissões é como se fosse o coração do parlamento baiano, né? Lá pulsa mais forte, porque lá onde há mais discussões, mais debate. Qual a opinião do senhor em relação ao colegiado? O senhor que já foi presidente da Comissão de Turismo aqui no parlamento. Eu faço parte, inclusive, da CCJ. Realmente é a comissão, para que o telespectador entenda, quando um projeto é apresentado na casa, a primeira comissão que ele passa é a CCJ, que vai verificar, como você tratou agora, a constitucionalidade ou não do projeto. Se o projeto for inconstitucional, ele é arquivado naquele momento e, sendo aprovada a constitucionalidade, ele começa a tramitar pelas outras comissões afins. Se for um projeto que trate de educação, ele vai para a Comissão de Educação.
e aí já vai se analisar o mérito do projeto. Se for um projeto que trata de saúde, vai para a comissão de saúde, enfim. E aí ele vai para as comissões correlatas. Então a CCJ ela é muito importante, primeiro, para não só verificar a constitucionalidade do projeto, mas também para diminuir o trabalho das outras comissões em projetos que sejam inconstitucionais. Então muitas vezes, vamos supor que passou-se um projeto desapercebido que seja inconstitucional, vá para outra comissão, ele vai entrar na pauta, vai gerar uma discussão que poderia estar sendo direcionada para outro projeto, para lá na frente identificar que aquele projeto não poderia ter tramitado e ele era inconstitucional. Então é a comissão mais importante justamente porque ela é a porta de entrada dos projetos no Legislativo. E a respeito das comissões, o senhor faz parte, o senhor disse que faz parte agora de algumas comissões. Quais são as comissões que o senhor está fazendo parte? Como tem sido o trabalho do colegiado? Eu faço parte da Comissão de Agricultura, da Comissão de Infraestrutura, que são duas comissões importantíssimas. A gente sabe que a agricultura é responsável por quase 1/3 do PIB do nosso estado. A Comissão de Infraestrutura também muito importante, tanto a infraestrutura hídrica, a elétrica, as estradas, enfim. Essas duas comissões são, assim, eu diria, duas comissões bem atuantes na casa. É claro que existem outras comissões como educação, segurança, que outros colegas fazem parte, que promovem debates importantes, mas eu hoje estou focado, como eu falei, na CCJ, na Comissão de Orçamento, que faço parte, na Comissão de Infraestrutura e Turismo, na Comissão de Agricultura e ainda faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor, da qual já fui presidente. Deputado, como é a relação do senhor com os legisladores? O senhor é um deputado oposicionista, mas eu vejo que o senhor tem muita diplomacia aqui no parlamento, é muito benquisto, não tem essa rivalidade, né, partidária, como alguns legisladores têm. Inclusive, foi citado até para ser candidato à presidência aqui da casa, caso acontecesse o deputado Adolfo Menezes não quisesse ser candidato. Como é a relação do senhor com os legisladores e como o senhor imaginava o parlamento, depois que o senhor entrou no parlamento, se superou suas expectativas ou não? Fernanda, essa pergunta é interessante. Eu sou uma pessoa de fácil trato. Eu busco respeitar a opinião das pessoas, mas é claro que mantendo a minha. Como eu falei, eu acho que o mais importante do que estar dentro de um partido, do que estar dentro de um grupo, é você ter a sua coerência, ter as suas bandeiras que você defende. Eu defendo, como eu falei, defendo muito o agro, o setor produtivo, busco cada vez mais estimular esses setores, que eu acho que através deles a educação, através deles que a gente vai conseguir mudar a realidade do nosso estado. Então, acho que talvez por essa maneira mais respeitosa, entendendo, e você não precisa concordar com o outro, mas você precisa entender o posicionamento dele. Talvez consiga ter um diálogo mais fluido com a casa, com os colegas, independente de partido, independente de posições, sempre respeitando, mas claro, sempre mantendo o nosso posicionamento. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no programa Questão de Ordem. Eu já entrevistei o senhor algumas vezes aqui na casa e falar que é um enorme prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, o senhor que é um legislador jovem, muito... Pode até tirar esse senhor, né? Eu não entrei aqui como estagiário aos 12 anos, mas bem jovem. Mas, pois um legislador jovem, um legislador atuante que está ali nas comissões, né, se debruçando nas comissões, no plenário, fiscalizando o executivo, né, como um legislador oposicionista, elaborando leis, fazendo o papel de um legislador e um legislador também bem diplomata, né, que é bem quisto por todos os deputados. Eu quero agradecer a presença do senhor e falar que a gente te espera mais vezes aqui para esse bate-papo super interessante, descontraído e cheio de informação e também bem intrigante, né, politicamente. Eu que agradeço, Fernanda, toda a equipe do Questão de Ordem, toda a equipe aqui, cenográfica, enfim, todos os colaboradores. Agradecer você o convite e me colocar sempre à disposição para estar aqui podendo tirar dúvidas, enfim, trazendo as informações do parlamento e atendendo não só você, mas todos os telespectadores do Questão de Ordem. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.